Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Antônio Carlos Balesteiro, 75 anos. Eu nasci em Jandira, só que fui registrado em Barueri, porque para registrar como Jandira tinha que ir em Cutia. E aí iam registrar como Cutia. Então meu pai pegou, não tinha ônibus, não tinha nada, ele pegou o trem e foi em Barueri e me registrou. Então no meu RG é Barueri, mas eu nasci em Jandira. Se você é antigo de Jandira, você lembra, ali onde tem o posto de gasolina do Martim, tem uma rua que subia que era paralelepípedo. Então aquela rua, meu pai veio em 38, 37, 38, veio lá, alugou umas terras da fazenda e fez uma casinha de pau a pique lá, eu nasci lá. Depois com um ano, nós fomos para Ibiúna, que meu pai quis, eu tinha um ano, meu pai, um tio meu levou meu pai lá para tomar conta de uma carvoaria e tal, e voltei só com 3 anos. Aí ele fez uma casinha ali onde é o Bradesco e abriu um armazenzinho. Depois, com 7 anos, ele fez ali onde eu Sodier agora. Então já montou para um armazenzinho mais ajeitado. E depois, eu já não lembro mais a data, nós mudamos ali para onde era o Itaú. Ali já era mercado. Depois nós se aborrecemos com o comércio e deixamos o Baruf lá. O Baruf veio, comprou a mercadoria que tinha e nós alugamos o salão para ele. Depois eles se aborreceram também e alugaram para o Itaú. Então agora é o Itaú que toma conta lá. E a gente sempre trabalhou. Eu fiz faculdade, fiz contabilidade, e quando eu fiz o grupo escolar em Jandira só tinha até o 3º ano. O 4º ano eu fiz em Itapevi. Depois eu estudei no colégio, ali onde é a prefeitura agora, tinha um colégio. Eu estudei lá, mas como não dava diploma do ginásio, no 3º ano eu fiz 1º e 2º ali, no 3º eu fui para Osasco, no Duque de Caxias. Aí tirei o diploma lá. Aí já fiz contabilidade lá também. Depois fiquei uns tempos sem estudar, aí 2 amigos meus lá e mais o meu cunhado, o Valdir, resolveram fazer faculdade em Itu, fizemos também. Mas eu nunca mexi com isso não. Aí nós ficamos mexendo com construção, eu e meu irmão fizemos aqueles salões ali na praça, fizemos ali na avenida também. E depois fiquei um tempo à toa, agora estava cansado de ficar à toa, porque eu levanto cedo para ficar mais tempo à toa. Porque eu tenho menos tempo que vocês. Isso na tese, na prática não. Porque tem gente que vai com 5 anos, com 10. Então agora eu tô lá em Cajamar, descobri um lugar legal. Porque meus sobrinhos começaram a fazer em Itapevi, a turma roubava até janela. Aí eu falei, não, lá eu não vou. Aí fui lá para Cajamar, um lugar legal. E tô fazendo uma lá para minhas filhas, entende? E com o Paulinho também. E estou passando o tempo. A praça ali tinha uma biquinha. Falavam que era a praça da biquinha. Depois foram aterrando para lá, para cá, a água acabou, né? Aí eu acho que o primeiro que mexeu na praça ali, quer dizer, o São Martino fez a biquinha, depois o Clécio também mexeu, todo o prefeito foi mexendo. Depois o Durvalino deu uma mexida grande, o Piteri também deu uma mexida grande. E agora está daquele jeito, eles quebram, fazem de novo. Ali onde tem esses salões que eu te falei agora, tem o Mercado Sol, que coisa, ali era um brejo. Tinha o campo do colégio ali e o resto era um brejo. Inclusive eu caçava priá lá, entende? E aí foi aterrando, aí o Vessone comprou do colégio aquilo lá, loteou, então a gente comprou e
Aí foi aterrado, tudo. Quando nós íamos começar a fazer, o Durvalino entrou de prefeito. Aí ele veio lá e falou, Tony, eu vou decretar de utilidade pública ali, porque eu pretendo fazer uma praça grande, não sei o quê. Tudo bem, Durvalino. Aí ele decretou de utilidade pública. Mas, e eu esperando, aí eu peguei e comecei a fazer outras coisas. Aí quando deu mais ou menos 4 anos, mais ou menos, aí foi o único prefeito que teve 6 anos de prefeitura. Aí ele chegou lá e falou, Tony, eu vou devolver lá, porque não tem jeito de fazer praça, eu vou devolver para você. Eu falei, Durvalino, eu não fiquei chateado e nem fiquei de mal contigo quando você fez aquilo, porque eu achei que podia ser uma coisa boa para a cidade. Mas agora, se você devolver, eu vou ficar de mal contigo. Por quê? Eu falei, não, porque o outro prefeito vai entrar e eu quero que seja ele que devolva. Ah, então tá bom. Aí continuamos. Aí quando o Pitério entrou, ele entrou dia 1º e já liberou para mim. A única coisa que quando eu comprei, eu tinha dinheiro, tanto é que depois eu e o João fizemos outros salões lá, entende? Tudo que eu falar, nós éramos sócios, que foi feito lá, entende? Foi feito coisa lá só quando nós éramos sócios. E nós tínhamos dinheiro para fazer 4 andares. Tanto é que a fundação é para 4 andares. Só que quando o Pitério liberou 6 anos depois, nós tínhamos feito outras coisas, entende? Então fizemos um andar só. Nós fizemos ali todos aqueles salões ali. E agora nós estamos usufruindo disso. A primeira prova do Michel Temer foi uma coisa lá. Então, tinha 200 alunos na minha classe. Aí ele chegou e começou a distribuir a prova. Distribuir, e nada de chegar a minha. Aí ficou uma só na mão dele. Quem é esse Antônio Carlos? Sou eu. Deixa eu pôr aqui profissão proprietário. Proprietário não é profissão. Eu falei, olha, doutor, eu vou ser franco para o senhor. O imposto de renda diz que eu sou. E eu uso isso aí. O que o senhor faz? Eu falei, nada. Peraí, como você vive? Eu falei, não. Eu fiz alguma coisa lá na praça e agora estou quebrando o galho com aquelas coisas que eu fiz. Ah, então o senhor pode pôr proprietário. Então, está liberado. Que ano você fez a faculdade? Foi, acho que 79, 80. Eu não guardo muito data assim. Eu guardei aquelas que eu falei aí, porque eu lembro. Inclusive, você deve ter visto aquela foto que meu pai está andando comigo de mão dada. Essa foto Então, é maravilhosa. eu tinha 7 anos lá, foi quando ele fez o salão de cá, entende? Fez o salão de cá. E naquele tempo a gente tinha amigos, caso João Ribeiro mesmo. Como ele era político, a gente sempre encontrava ele nos bailinhos, entende lá? Então, a gente encontrava muito. Inclusive, naquele tempo, quem dava as cartas ali era Sorocabana. Então, o prefeito de Barueri era da Sorocabana, o prefeito de Carapicuíba era um militar, o prefeito de Itapevi era da Sorocabana. E eu tinha dois amigos, eu e meu irmão, que eram da Sorocabana. Então, todo bailinho estava todos fazendo política, né? E em Barueri encontrava, em Itapevi, encontrava o pai desse que é deputado agora. E em Carapicuíba eu encontrava o Faustino, que era um militar. Então a gente tinha amizade com gente de fora, tudo. Era fácil aquele tempo, né? Saía a qualquer hora. Às vezes eu esquecia o carro lá na praça. Entende? Acabava o jogo, por exemplo, eu sempre gostei de ver jogo. Agora abandonei porque turma vai com revólver, tudo. Aquele tempo não, às vezes saía briga na mão. Como eu conhecia todo mundo, ajudava a apartar aquele negócio, né? Agora não, agora. Faz mais de 10 anos que eu larguei. Eu ia assistir jogo de São Paulo com o Mauro, para comer sanduíche na porta do Morumbi, do Pacaembu, entende? Aí eu peguei e larguei a mão disso aí, porque ficou difícil. Teve um campeonato lá que o Osasco veio fazer, os caras tiravam revólver, sabe? Falei, não, eu tô fora disso aí, sabe? Porque era todo mundo amigo, brigava um com o outro, você não sabia de que lado você entrava, você tinha que entrar para apartar, entende? Porque era tudo conhecido. Uma vez o rapaz falou, pô, Tony, você pensa que você conhece todo mundo de Jandira? Eu falei, aquele tempo o pagamento era dia 10. Então dia 10, todo cara passa aqui no armazém para comprar meio quilo de café, uns 2 pacotes de bolacha, no outro dia que a esposa dele vem fazer compra aqui ou no outro mercado. Mas todo mundo entra aqui. Então eu conheço 90% da população. Então não tinha jeito de você ter lado, entende? É que nem o time lá, um dia, eu lembro até hoje, tem coisas que você não esquece. Aí os caras que estavam comigo falaram, Tony, você está torcendo para quem? Porque vai lá, você está torcendo para o cara, vai aqui, você está torcendo para o cara. Eu estou querendo ver gol, vim aqui para me divertir. Então,
Jogar bola, eu joguei poucas vezes, meu irmão também. Porque naquele tempo você trabalhava de sábado e domingo. Então de domingo você... Tinha domingo que você não podia jogar, e a turma falava, ele só joga quando é aqui em Jandira. Então criava assim um clima meio... Mas a gente jogava de vez em quando, entende? E é bom. Você... Novas amizades e tal. E a gente foi levando. Que ano? 1963. 63? É. Então eu tinha 21 anos. Isso. 21 anos. Nesse tempo eu não ligava para isso não. Eu só sei quem estava no negócio, porque, que nem por exemplo, Jandira não tinha asfalto, não tinha nada. Então São Martino conseguia da Sorocabana trazer caminhão de moinha. Você sabe o que é moinha? Pó de pedra. Então os vagões descarregavam lá e a gente, nós por exemplo que entregava a compra de carroça, ajudava a puxar, outros com carrinho, então a gente ajudava a acertar as ruas ali do centro, na avenida, essas coisas. Então eu lembro o São Martino eu sei que batalhou, inclusive o São Martino ele perdeu muita propriedade de empregar em Jandira, entende? Ele vendia para empregar lá. São Martino foi um dos caras que perdeu boa parte da herança dele ali, porque a fazenda era do pai dele e do avô. E depois entrou o Clécio, até a turma falou, pô, Dani, você vai votar no Clécio? Pô, ele é um pé rapado, calça rasgada. Eu falei, por isso mesmo, assim ele vai comprar calça nova, sabe? Eu sempre fui assim meio do lado do cara mais fraco, né? Porque ninguém é do lado, sabe? Depois entrou o Alain era um molecão, inclusive ele estragou o Clécio não ganhava nem para vereador depois mais, porque ele não fez uma boa administração, não tinha assim tino para o negócio, né? Ele era, não pela profissão dele, que ele era telegrafista ali da Sorocabana, a profissão não voga nada, é que ele não se interessou, rapaz novo, casou, quis se divertir, entende? Então o São Martino, para mim o pé mesmo foi o São Martino, o Clécio e o João Barbosa, que ele era quieto, e eles, que nem por exemplo, para aterrar, porque ali onde é a praça agora, coisa, tinha só biquinho, o resto era brejo. Para aterrar aquilo ali, o São Martino conseguia trator, caminhão. Meu pai é que dava comida para os caras, tá entendendo? Minha mãe que fazia e eles vinham almoçar ali na mesinha ali, entende? Meu pai é que dava. Meu pai ajudou nessa forma, porque meu pai, ele não sabia nem assinar o nome, quer dizer, ele sabia escrever o nome. E minha mãe também, só sabia escrever o nome. Apesar que minha mãe eu ensinei mesmo ela a escrever o nome quando ela foi naturalizar. Mas meu pai, ele sabia escrever o nome. Mas ele sabia fazer conta, né? Não era nenhum bobo, não. Meu pai é espanhol. Não, é filho de espanhol. Minha mãe não, minha mãe é portuguesa. Ela veio com 9 anos. 8 ou 9 anos de Portugal, entende? Agora meu pai não, meu pai era filho de espanhol. E meu pai é que segurava os pepinos desses caras. São Martino mesmo, na época, ele fazia despesas ali, porque tinha que agradar todo mundo, né? Depois ele vendia propriedade para pagar a despesa, sabe? Tudo em benefício da cidade. E como comandante da cidade mesmo, o Durvalino foi bom. Entende? Ele fez aquilo lá, ele obrigou a fazer 2 metros de calçada. Não, mas a lei é 1 metro, não importa. A lei federal é 1 metro, mas a de Jandira é 2 metros. Então largou as calçadas. Aquela via expressa, quem asfaltou foi o Pitério. Mas quem abriu foi o Durvalino. Outro cara não ia abrir não. Ele chegava com o trator, vou te pagar a casa e você vai desocupar. Não, então você vai sair com a casa e tudo, o cara sabia. Então foi o Durvalino que abriu aquela avenida. E o Pitério asfaltou. A primeira gestão do Pitério foi boa. Depois entrou o Braz, aí entrou ele de novo, aí não foi boa, porque a turma do PMDB passou para o PSDB. E eu falei para ele, Beto, passa, porque o Covas vai te ferrar. Eles são durões. PSDB, não importa que ele já foi PMDB. Não, o fulano é PMDB, ele segura as pontas. Eu falei, ele vai segurar as pontas dele, porque o Barueri é rico. Agora aqui que vive de miséria, não sei o que, meu. Pitério não fez nada, cara, não fez nada. Hoje, agora ele está em outro, mas até ele melhorar, se ele fosse candidato a vereador, acontecia que nem o Cresce, ele não conseguia entrar. Eu falei, ele vai te ferrar, Beto. E ferrou mesmo. Tinha programação, por exemplo, de verba, só que chegava no dia vinha menos. Aí reclamava, não, é que caiu a arrecadação. Como? Se eles deram 3 meses de coisa e no mês seguinte já não tem a mesma verba. Essas contas não estão certas. Não estão certas, mas
Então eles estragaram a administração do Pitério. O Pitério ficou a zero em Jandira. E ele, o Pitério, é que nem eu digo, a profissão do cara não voga muito. O Pitério era um professor de matemática. Então, ele se perdeu na segunda administração. Depois ele foi para Barueri, agora tem futuro em Barueri, porque o Furlan é bom. O Furlan é bom. Olha, eu vou te contar, o que o Furlan fez por Barueri foi fantástico. Eu conheci Barueri também, que não era nada. Eu conheci Barueri, entende? E o que o Furlan fez, para você ver, o Pitério ele só não tinha assim uma força interior para mandar. E uma firma veio lá, queria montar a firma. Quando você desce ali em frente aos campos, do lado direito, um prédio que ficou abandonado lá. Então eles vieram e iam comprar aquilo lá e iam montar. Só que eles queriam que o Pitério abaixasse o imposto lá para 0,5%, que era 2%. Que Barueri era 0,5%. Aí veio lá, conversou, falei pro Pitério, chama os vereadores. Chamou os vereadores, não sei o que, 1% tá bom. Como 1%, cara? Lá é meio. Ele vai comprar lá. Ah, mas ele vai comprar lá ele paga 5% para comprar o terreno. Paga 5%, só que é uma vez só. Esse imposto é diário. Não, puseram 1%. E os caras foram para feira. Quando você vende na Castelo Branco, você entra assim e entra à direita ali. Eles montaram ali. Quando o Gil foi prefeito, não essa vez, a outra vez, que a gente tinha amizade, um dia ele falou para mim, Toninho, é a segunda arrecadadora de Barueri. A primeira é Petrobras, ele só perde para Petrobras. Eles vieram comprar a gráfica do Bradesco, fazer cartão de crédito, talão de cheque. Eles iam começar com 150 funcionários, Jandira perdeu aquilo por uma falta de pulso, né? Ah, Toninho, você tem que chamar os vereadores e falar, pôr no jornal que eles estão prejudicando a cidade. Ah, mas ele não tinha assim pulso firme, né? Se a Durvalino ele já saía batendo. Primeiro, nós tínhamos a carroça com uma égua, que chamava Maravilha. Aí depois ela cansou, né? Porque tem idade animal, né? Bem menos que a gente. Aí nós compramos um burrinho, moleque nós chamávamos ele. E entregava carvão, tá entendendo? Entregava tudo. O João começou fazendo, depois eu fazia, depois contratei um rapaz, a gente chamava ele de Lozinho. Aí depois em 60 nós compramos uma perua, mas só para passear. Mas depois em 62 nós compramos uma para fazer entrega. Aí o Lozinho tirou carta também, aí ele já fazia entrega. E em 60 acho que foi em 62 que eu casei, nem lembro mais. Não, 58. Aí eu comprei um Fusca novo para ir fazer a viagem. Comprei um Fusca, foi o primeiro, não, foi o segundo Fusca. O primeiro foi quando o João casou. E aí ficamos lá, era duro fazer entrega de carroça, viu, meu? Meu melhor freguês era uma olaria do Maestro, você deve ter visto falar no Maestro, a olaria dele lá. Então, ele fazia uma compra, era um saco de arroz, um saco de feijão, para subir aquela subida ali não é a do Ribeirinho, a outra. Era o cão ali onde tinha o mercado do Venceslau, a gente tinha que vir por aqui, entrar na outra para subir e tinha que ajudar a empurrar, o burrinho às vezes não aguentava o baque. Então a entrega do Nicolau Maestro lá era foguete. As outras entregas eram normal. Depois que o carro já deu uma melhorada, mas foi ano, viu? A carrocinha foi ano, não foi isso meses não, né? Foi anos. Não foi fácil não. Era dureza, né? Porque não tinha um asfalto, né? Não tinha nada. E quando chovia? Hã? E quando chovia? Com a carroça não tinha problema. Com o carro, quando era a picape da Willys, era 4x4, tudo bem. Mas aí a Kombi era melhor porque a Kombi fechava, então podia entregar com chuva. Só que tinha lugar que não entrava com chuva, tá entendendo? Porque a Kombi não tinha tração 4x4. Então ficou assim complicado, mas tinha que fazer, né? E o problema é que naquele tempo o pagamento era dia 10. Ninguém pagava dia 11 nem dia 9, tá entendendo? Era um país mais ou menos sério. Então dia 11. Então quando foi para nascer a Adriana, falou dele, só não pode nascer dia 11. Dia 11 eu subi, eram umas 8 horas quebrados.
mas quebrado, sabe? Aí a Deise falou, ó, não nasceu ainda, mas se não for agora, vai nascer aqui. Aí peguei ela e fomos lá na Promate. O Antero foi comigo, nas 3 meninas o Antero foi comigo. Chegamos lá na Promate, quando foi 11 horas, 11h30 nasceu, Adriana. Adriana é do dia 11. Depois as outras já foram mais normal. A única vantagem da Adriana, até eu falo pra ela, nós tínhamos melhorado de vida. Você sabe, pobre não pode melhorar porque ele fica metido, entendeu? Então nós demos uma melhorada, compramos um Galaxy 500 zero. Só nós, o IRCA, que era o maior depósito de material de construção de Osasco, e o Ioneia, que era o maior feirante da região. Só nós 3 tinha Galaxy, sabe, na região. Então aí a Adriana ela foi de Galaxy para Promate e voltou de Galaxy. As outras já foram tudo de Fusca, né? Mas o dela eu nunca esqueço. Os outros eu não. Agora, Nathalie, a terceira, fiquei assustado. Cheguei lá, cabelo meio clarinho, olhos claros. Falei, caramba, eu vou ter que fazer DNA, né? Depois eu lembrei, o pai da Deise era loiro, o irmão dela era loiro. Aí eu já fiquei mais tranquilo um pouco, né? Mas eu fiquei um pouquinho assustado com a Nathalie. Eu estava contando que, você sabe onde mora a filha do Mauro agora? Aquela varandinha lá. Um dia, quando faleceu o marido da minha irmã mais nova, da Josefa, e ele cuidou muito da minha mãe, sabe? Então eu estava sentado com a minha mãe ali, aí a turma saiu de perto e falou, Toninho, não contaram pra mim, mas o Didi morreu, né? Eu falei, mãe, faz 3 dias. Aí eu vi que saiu umas lágrimas, eu falei, mas fica frio. Você é uma mulher de sorte. Por quê, Toninho? Eu falei, porque você teve 5 filhos, 5 bons. 5 bons. A Cida era trabalhadora, a mãe do Mauro. Entende? A Zefa era, o João é gente boa. Uma vez eu fui no banco lá, falou, um gerente novo, falou, Toninho, eu nunca vi um cadastro como o seu. Eu falei, porque você não olhou a conta 28. Você olhou só a 3 dígitos 5, que é a minha. Veio a 28, aí ele olhou, seu João, seu irmão. Eu falei, exatamente, ele é 9 anos mais sério que eu. O João é 9 anos mais sério que eu. Aí ele tá comendo. Essa aqui foi quando eu fiz 7 anos, foi 42, 50. No ano de 50. Entende? Quem tá nessa foto, amigo? É eu, meu pai e esse menininho que até hoje eu não descobri ainda. Entende? Mas é eu e meu pai, entende? Eu achei que era seu pai, o João e você. Não, o João era 9 anos mais velho. O João tinha 16 anos quando eu tinha 7. O João já era um molecão já. E essa carroça? Essa aí que tem a carroça? Essa é uma delas. E era essa carroça ou não? Essa nós usamos também. Depois fomos melhorando, que nem diz o cara. Mas essa é uma delas. Entende? E aqui Jandira já tinha várias coisas, entende? E nessa foto aqui eu já devia ter uns 10 anos já. Porque o prédio nosso lá já estava pronto, o outro do lado também, entende? Então aqui nessa foto eu já tinha uns 10 anos. Uns 10 anos. E meu irmão já tinha 18 anos. Mas eu abandonei um pouco o Jandira, sabe? O cara tentou me assaltar lá. E minha sorte é que ele me assustou. E se o cara me assusta, eu viro um bicho. Fiquei louco, comecei a gritar. E o cara saiu correndo, com o revólver na mão. Aí a turma, você reagiu? Eu falei, não. Se ele chega e pede o dinheiro, eu tinha dado. Tá entendendo? Mas como ele chegou por trás, eu fiquei louco. Aí eu comecei a diminuir, sabe? E foi indo. E agora, na realidade, eu não tenho o que fazer lá, né? Não tenho, porque como eu pretendia construir lá, mas como aconteceu aquelas coisas, eu fui para lá, então eu vou todo dia para Cajamar, entende? Então Jandira eu não fui mais. E a política ficou muito ruim, isso, muito ruim. Quando os caras não aprovaram essa lei para melhorar o município, eu já comecei a me desiludir. Primeiro, não tem ninguém interessado em Jandira, só eu. Entende? Talvez eu e o João. O São Martino foi embora, o Clécio já não estava mais ali no meio, o João Barbosa já não existia mais. Entende? Então, não tem ninguém interessado por Jandira. Alguns vereadores. Você conhece o Betinho? O Betinho, eu ajudei ele muito na política. Sabe? Ajudei ele muito. Depois, um dia ele veio lá, Toninho, eu falei, Betinho,
ou você sai, ou você fica com a turma, não fica aí quebrando cabeça. Ah, também eu vou sair, tudo bem. Aí ele ficou um tempo lá e depois agora parece que saiu, vai sair, falou que não quer mais mexer com isso. O Betinho era um rapaz sério. Hoje eu não posso dizer para você, porque acho que faz uns mais de 5 anos que a gente nem conversa mais, porque eu vou lá muito pouco, ele tem outras coisas para fazer. O Betinho era um menino sério. O Betinho era um cara que... O Betinho era para ter sido prefeito de Jandira. O Beto chamou ele e falou: Betinho, você está criando problema com o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos, não sei o que ele fez aí que você está criando problema, mas ele é útil. Ele ajuda a aprovar as coisas lá na Câmara, batalha pela coisa, contra essa turma do PT, essas coisas. Ele é útil, pô. Deixa eu de lado. Não tem negócio não, vamos caçar ele, não sei o quê. Aí quando ele saiu, o Beto falou: o cavalo ia passar reado para ele, eu ia apoiar ele. Ele perdeu a chance de ter sido prefeito. Depois ele até tentou assim caminhar, mas sozinho ele não ia mesmo não. O Betinho não tinha essa entrada assim para político, sabe? Ele sabia agradar a população e tal, mas ele não tinha essa entrada. Mas ele perdeu a chance de ser prefeito naquela época. Aí o Beto acabou apoiando como é que chama? Braz, né? O Beto acabou apoiando o Braz. E depois, não sei, a turma não fala muito, mas eu acho que foi as mulheres que brigaram. Aí no fim eles acabaram separando a dupla, né? E aí foi onde deu zebra. Entende? Não pode. Jandira começou a se perder mesmo quando o Paulinho entrou. Ela já não vinha assim. Eu estou falando, até a administração do Beto, a primeira, Jandira foi razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Depois ela começou a se perder quando o Paulinho entrou. Porque aí veio uma turma de fora, sabe? Veio com interesse de faturar, então ela se perdeu de vez. Porque depois o Braz entrou também, mas aí já estava no esquema. Tanto é que o Braz prometeu demais para uma turma lá e depois parece que não pôde cumprir, e houve aquele negócio até de ser assassinado. Então o Braz se perdeu, porque parece que o único que não conseguiu se eleger graças àquela turma de coisa lá foi o Paulo. Vamos ver se ele realmente está liberado com a turma, né? Não pode dizer nada, nem a favor nem contra, porque nós não vimos ainda. Mas o Braz ele já entrou comprometido. Aí é difícil, meu. É difícil. É que nem eu falei, o caso do Temer, por exemplo, né? A turma não acredita nele porque ele estava junto com a turma. Como é que o cara vai acreditar? Fica difícil. Ele pode ter boas intenções, como eu falei, eu acho ele um cara super inteligente, mas é difícil. Você está comprometido. Então vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Mas então foi o que aconteceu com o Braz. Ele se comprometeu com o pessoal, depois é difícil cumprir em Jandira porque tem pouca renda. Eu sei o que Jandira tem de renda, sabe? E renda boa como aquela que nós tivemos chance, nós não conseguimos pegar por falta de autoridade, de coisa. Mas eu acho que Jandira está perdida. Olha, tô torcendo. O cara, pô, mas Toninho, eu falei, meu, eu tenho minhas coisas tudo lá. Eu gostaria que aquilo fluísse, sabe? Eu tenho bastante coisa lá. Talvez a maior parte das minhas coisas está lá. Eu queria ver aquilo, sabe, fluente. Mas é difícil ver futuro. Olha, Jandira praticamente eu vivi lá o tempo todo. Então eu tive algumas, por exemplo, uma vez nós fomos, o Corinthians fazia torneio de cidades, sabe? Então o Corinthians de Jandira foi lá e nós ganhamos taça, primeiro lugar lá, entende? E apesar que naquele tempo eu não jogava, mas torcia, ia junto e tal. Isso aí foi um momento bom. Quando o Piteri ganhou, foi um momento bom. Eu era amigo do Piteri, era amigo do pai dele, depois que amigo dele. Então foi um momento bom que eu pensei, eu vivia em função de Jandira. Então para mim um prefeito bom lá era uma boa ideia, sabe? E quando passou a município também, é uma boa lembrança. E quando acabou o colégio, embora eu não seja daquela religião, eu não achei uma boa. Sabe, vinha gente de fora
e tudo gente boa, sabe? Cara que vinha se formar para pastor e vinha da Amazonas. Tinha cara, uma vez chamava ele de Piacá, era um goleiro. Tinha vindo do Amazonas, entende? Então aquilo foi um desastre. Agora a época boa de Jandira mesmo foi quando o delegado era Walter Gatti, entende? Aquilo era a época boa, meu. Oh, eu me divertia. Pô, Tony, por que ele não mexe com você? Porque eu sou um cara sério. A ditadura também não mexeu comigo. Ditadura não, o governo sério não mexeu comigo, que não era ditadura. Não mexeu comigo. É só você ser sério que nem mexe. O Dr. Walter me atendia, conversava. Eu lembro uma vez que uma advogada falou, Toninho, vamos lá comigo na delegacia. Por quê? Não, vamos lá. Aí eu fui, cheguei lá, eu sentei do lado de fora e o Dr. Walter não fechava a porta. Que nem eu, você pode ir lá no meu escritório, a porta está aberta. Quando eu ajudei o Pitério na prefeitura, meu escritório não fechava, minha sala não fechava a porta não. Entende? Aí cheguei, sentei lá fora. Toninho, o que você está fazendo aí? Quer entrar, entra, você não some daqui. Assim, eu gostava dele por causa disso, sabe? Aí entrei lá, oh, tudo bem, tá tudo bem, sabe? Ele não tinha esse negócio. Uma vez, cheguei em casa, tinha 2 molequinhos tentando arrancar o vidro para entrar dentro, né? Aí eu cheguei, peguei eles pela mão assim. Aí eles começaram a falar, não adianta vocês correr, meu, eu vou falar com seu pai amanhã. Era um freguês meu, o pai dele. Pai dos 2. Não, mas eles puxaram tanto que fugiram, mas largaram uma sacola. Aí eu olhei, tinha um talher de prata, escrito Erci. Erci era o cara que tomava conta do colégio. Quando depois que o colégio fechou, ele morava ali na primeira casa, tomava conta. Aí eu desci lá, 7 horas para abrir o armazém, falei, primeiro eu fui na delegacia, falei, doutor Walter, 2 molequinhos tentando entrar lá em casa e eles esqueceram as coisas e é do seu Erci aí. Aí, sargento, pega os moleques lá. 6 horas da noite aconteceu, eu peguei os moleques. 7 horas da manhã ele estava com os molequinhos preso, entende? Estava preso já. Aí veio lá com os 2 molequinhos, eu falei que eu ia avisar o pai dele, ele falou, não, já mandei buscar o pai dele. Entende? Então, olha, meu, não tinha ninguém. Tinha um cara lá que era metido. Não, meu tio é delegado lá no DOPS, comigo ele não mexe. O delegado, o Walter te prendia. Você tem 30 dias para vir com a carteira assinada, senão some de Jandira. Esse cara falou, não, eu vou mandar meu tio vir falar com ele aí. Ele mandou o tio dele vir falar com ele, e depois o tio dele falou, some de Jandira até o Walter sair de lá. Era bom, o Walter era fantástico. Pode ser até que faltou, mas como eu te falei, eu ando esquecido pra caramba. Então pode ser que faltou. Agora aquela foto que nós iniciamos lá, porque o cara não acredita que quem iniciou Jandira mesmo foi o meu pai. Só que ele não era político, ele iniciou assim, ele veio lá trabalhar, tá entendendo? E fez o primeiro ali onde era o Bradesco. Depois nós vendemos o Bradesco para comprar aqueles na praça ali. Entende? Aí fizemos lá na praça e fomos fazendo. Depois, quando o Vessone abriu aquele loteamento, ninguém teve coragem de comprar. Não, isso aí o Durvalino já falou que vai desapropriar. Comprei, convenci uns amigos meus a comprar. Só que depois, quando o Durvalino fez, eles foram no Vessone e pediram o dinheiro de volta, o Vessone pegou e deu. Depois, quando o Durvalino liberou, o Pitério liberou e vieram correndo lá. Toninho, fala pro Vessone vender pelo mesmo preço. Eu falei, não, pelo mesmo preço não, ele vai vender. Está lá à venda, vocês vão ter que pagar o que ele foi. Tá entendendo? Até o Zé da farmácia, Dona Amélia, tinham comprado lá e tinham abandonado. Aí eu fui lá, conversei com ele, pro Zé e pra Dona Amélia, porque a Dona Amélia foi a primeira amiga da Deise ali de Jandira, porque nós casamos na mesma época. A gente ficou mais ou menos perto. Então a gente era muito amigos. Aí eu convenci o Vessone a vender pro Zé da mesma maneira, só que depois ela vendeu e foi embora. E aí eu trouxe aqueles caras que estão lá na ponta, né? E trouxe um outro japonês. E quando eu fui para Polvilho também, aí eu comecei a levar gente, porque eu cheguei em Polvilho, naquele loteamento só tinha, era tudo casinha velha, coisa. Aí nós começamos a fazer, aí eu comecei a levar. Levei o Betinho, levei um genro do Pitério. Aí minha filha, pai, você está levando concorrente? Eu falei, filha, o cara vem lá, se tiver só a minha casa, o cara tem que ver que tem várias fazendas para trazer mais gente. E lá foi a mesma coisa, quando eu trouxe esses caras de fora, aquele japonês que tem o shopping lá na ponta, o Armindo foi eu que trouxe, entende? E falei, meu, precisa ter gente, precisa ter comércio para o seu valorizar. Se não tem, não valoriza nada. Aí eu falei, é isso aí, entende? Então, eu sempre
procurei ajudar o cara. Você vem lá, o Armindo mesmo, quando ele veio, ele ia comprar um terreno lá, eu falei, esse terreno é enrolado, Armindo. Mas você quer montar uma padaria aqui em Janeiro? Eu quero. Então eu levei ele numa outra esquina lá e falei com o rapaz, o Toninho tá louco para vender. Eu falei, então o cara tá certo aí. Depois, onde está a Caixa Econômica, aquele terreno estava enrolado. Estava enrolado não. A prefeitura abriu a rua no terreno do Vessone, entende? Depois não podia registrar. Aí eu fui lá, conversei com o Vessone, conversei com o Armindo. Vai comprar, Armindo? Então eu vou liberar isso aí para você. Fui no cartório. O cara do cartório agora não, porque ele não me conhece mais. Naquele tempo, você chegava lá com o negócio enrolado, ele falou, olha, não vou examinar não, você leva pro Toninho, se o Toninho falar que dá, você volta aqui, senão não volta não. Inclusive aquele loteamento tem a parte da frente, depois tem a passaleiraria da esquina do outro lado, não tem? Aquele ali, o Vessone quis dar uma desperto, tinha feito 36 lotes, quando a prefeitura largou a rua, ele aproveitou para fazer uma planta nova com 38 lotes. Aí o cartório não registrava, sabe? E tal, e ele, Tony, eu já falei pros caras que se precisar alguma coisa eu dou, não sei o quê. Aí eu fui lá, falei com o Geraldo falou, Tony, ele fez isso aqui, não tem jeito. Eu falei, tem jeito. Aí fui lá, falei, 36 lotes que está registrado aí, Geraldo? 36 lotes, então tá bom. Então mudei a planta dele de novo, e um lote que ele tinha feito lote de 7 em vez de 8, sabe? Para dar mais. Então aí dividi os lotes, tudo em 7, e deixei um grandão, de 21 metros. Aí ficou 37 lotes, registrou, eu até comprei terreno lá. Depois então, ficou um lote grande de 21, mas que ele pode dividir em 3 a hora que ele quiser, entende? Resolveu o problema. Aí quando ele falou, o Geraldo falou para ele, procura o Toninho, se o Toninho não falar que não dá, não volta aqui, né? Não, porque... Quem vai pro comércio tem que ter o time comercial, né? Se você... Tudo que eu fiz, te mostrei os canários ali, né? A casinha. Depois eu vou te mostrar o canário. Meu, eu fui campeão mundial em 77. Depois eu parei de expor, porque é uma turma de invejoso, aquele negócio tudo começa a criar clima, e eu parei de expor. Mas continuei criando, tá entendendo? E tem 1000 raças. Eu fui de uma delas, que você não conhece, eu vou te mostrar, você não conhece. Que nem agora, por exemplo, eu não recebo um telefonema. Até 3 anos atrás, porque eu só criava bambu, eu era especialista, tá entendendo? Eu chegava na casa do cara, o cara já ficava assustado, porque eu ia comprar o canário dele, eu comprava o melhor. Às vezes estava despenado, estava coisa, mas eu sabia qual que era o melhor. Como que sabe? Aprendendo. Você vê, esse meu canário não é o tamanho do canário, é o tamanho das penas. Tá entendendo? Você tem que ver alguns detalhes com pessoas entendidas. Por exemplo, esse canário, o principal dele, hoje já não tem mais. Era a unha feita em saca-rolha. Você chegava, o canário com unha saca-rolha, ele podia até estar feio, mas ele tinha pedigree. Tá entendendo? Era praticamente o sobrenome do cara, do canário. E outras características que você vai guardando. Tem cor de canário, você tem que ver. Uma vez eu discuti com um cara que ele era um dos melhores conhecedores de canário desse tipo. Agora, existia o canário de cor. Então eu vi ele discutindo com o cara, eu falei, o que foi? Não, Tony, eu vendi o canário para ele por fêmea, e ele disse que agora é macho. Eu falei, mas por que você vendeu por fêmea? Porque é canela é fêmea. Eu falei, não, peraí. Não, Tony, se o macho for canela, e a fêmea não for, não nasce só fêmea canela? Então a fêmea não era? Ele, peraí, ela era amarelinha? Era. E os olhos dela? Os olhos eram marrom, então era canela, só não saiu a pinta. Então nascia macho e fêmea. Aí ele duvidou, eu chamei um cara especialista em canário de cor, aí o cara de canário de cor explicou para ele. Então você tem que aprender tudo isso. E outra coisa, você pode estar errado, mas não dê para trás. O Dr. Olavo, que era um juiz de direito lá, que era meu professor de direito civil, falou assim, Antônio, o senhor não pode perder prazo. Se chegou na última hora, você não lembra nem o que é o processo, você põe lá que a vaca era amarela, mas que tudo bem, e no outro dia você estuda o processo e dá a entrada. Então, você nunca volta para trás. Se você falar que o canário é canela, você tem que falar que nem eu falei para o Carlinhos. Você não podia negar, viu? Você fez o certo. E é isso aí.